Pessoal, essa aqui é a minha mãe, ela é de etnia Baniwa, ela é falante da língua Baniwa e eu vou mostrar pra vocês ela falando como é na língua dela esses alimentos. Minha mãe, gente, Carmen Baniwa, ela vai falar como que é esses nomes no idioma dela desses alimentos. Vai, mãe. Esse aqui. Remete. Co Vai hapa baniwa nai wanite vai hakar. Wazananda wabaniwa nai vai hawanani nani na ati. Kenaha pete makoliki pete vai vai hawataka nani doer inaka vai baniwa nai vai rapachaka Padzai kata vai rakaru pakuaka na vai hakazani kupe. Tá, obrigada, mãe. Oi, pessoal do Enraizando Cultura. Eu queria trazer um vídeo para vocês diferente. Trouxe aqui o meu pai, ele é da etnia Wanano. E ele vai contar um pouco da história dele, um pouquinho da infância e como foi para ele sair de dentro da comunidade para a cidade. Então vai contar um pouquinho dos estudos dele e eu acho que seria um conteúdo bem legal aqui para o nosso canal. Bom dia, eu sou Miguel, da etnia Wanano. Nós, dentro da nossa etnia, nós somos conhecidos como, pela nossa língua, nós somos conhecidos como Kotria, que significa povo da água, povo que surgiu na água, da água. Então nós somos assim, Wanano. Eu estou aqui em Manaus, na verdade, mas eu não sou daqui, eu vim de uma comunidade muito longe daqui, muito distante daqui, numa aldeia chamada de Caruru. Tive minha infância lá, naquela aldeia, naquela comunidade, desde de 0 a 7 anos de idade eu estava lá na minha comunidade. Eu praticamente não falava língua portuguesa assim, falava só minha língua, né, dentro da minha aldeia, dentro da minha comunidade, com meus pais, com famílias lá, uma aldeia muito grande. Então com 7 anos de idade eu vim para uma escola de internato dos padres. E quando eu cheguei lá, para mim foi uma novidade de ouvir outra língua, que é a língua portuguesa. Então eu não sabia falar, praticamente eu cheguei no colégio só falando a minha língua. O senhor foi com quantos anos para o colégio, pai? 7 anos. 7 anos. O papai nunca tinha escutado a língua portuguesa, só a língua Wanano, Kotria, né? E eles saíram da realidade deles, da comunidade, criança, 7 anos, para ir atrás de um estudo, né? Incentivado Sim. Pelo seu pai, né, pai? Uhum. Sim, é porque meu pai ele já esteve no colégio, foram os primeiros assim internos que estiveram nesse colégio. Então meu papai ele tinha pelo menos um primeiro, segundo ano do inicial, assim, o que hoje nós chamamos de ensino fundamental, né? Papai tinha essa ideia de que ele escrevia, ele lia, né? Falava muito pouco em português. O meu pai também tinha alguns irmãos, ele não era... Não só ele tinha ido para o internato com os padres salesianos, né? Mas também os irmãos dele. Quantos eram, pai? Eu já tinha meus 3 irmãos, assim, estudando já como interno no colégio. Tinha um irmão mais velho, outro, e eu era o menor deles. Então quando eu cheguei lá no colégio não tive muitas dificuldades porque eu tinha meus irmãos lá no colégio. Então eles me acompanharam, né? Eu não sabia como é para viver, não sabia muitas das coisas ali dentro do colégio. Então nos primeiros meses eles me ensinaram como que eu podia usar
o dormitório, o banheiro, o refeitório, para a escola, ir para a escola, o trabalho, o comportamento no colégio, por exemplo. É interessante que o papai ressaltou sobre sair lá da comunidade, porque era um local bem distante, né, pai? Onde o senhor ia para a escola, tinha que ir de canoa, eram dias, né, pai, para chegar lá. Sim, saindo da comunidade para o colégio, lá não havia motores, não se via motores ainda, nem rabeta, nem motor de popa. Era nada, canoa. só os colombianos que vinham de motores, né? Raras vezes. Então nós víamos a remo, com a canoinha assim, com uma canoa, que nós chamamos lá, a gente chama de canoa lá, né? Barquinho. E víamos remando nas cachoeiras, né? Quando chegava na cachoeira tinha que descarregar todas as coisas, toda a bagagem, e para poder passar a canoa. Eram uma famílias que vinham de lá. Por exemplo, papai e mamãe vinham nos trazendo. E meus irmãos já rapazes assim, eles vinham enfrentando a viagem, né? Então, quando o papai voltava do colégio, deixou nós, voltava para a comunidade, praticamente ele subia sozinho com a mamãe, só os dois, ia embora, remando. Iam deixar quantas crianças lá? Nós ficávamos 3, né? Eu, outro meu irmão, mais outros, nós 3 já ficávamos. Então era uma viagem de 2 dias descendo, na subida até 3 ou 4 dias remando. Porque a gente de manhã uma turma estudava e quem estudava de tarde, depois do almoço, ia para o trabalho. O trabalho. Quem estudava de tarde, de manhã iam para o trabalho. Então, de tarde eles iam para o colégio, para a escola, né? Então era uma troca de horários em cada turno. Então era desse jeito, né? Quais eram os trabalhos que eles faziam? A gente trabalhávamos lá na lavoura, na plantação de feijão, de arroz, de outras hortaliças, né? Batatas, né? A gente trabalhava essas coisas. Uma coisa que o meu pai disse que eu acho legal de falar aqui no nosso vídeo é que o meu pai aprendeu a costurar lá, no internato dos padres, né? O senhor tinha um curso específico. Assim, já crescido, eu digo assim, por exemplo, já com uma série assim de 3º, 4º ano, que a gente chamava adolescente. Lá. Então, já adolescente, já cada um, eles colocavam, ofereciam uma profissão para aprender. Era carpintaria, era a costura, né? A alfaiataria era chamada dessa forma. E havia também a mecânica. Então, cada um escolhiam. Eles escolhiam lá. E eu gostava muito, assim, negócio de marcenaria, de madeira, trabalhar com madeira. Eu fui lá fazer minha inscrição lá. Quando o padre fez seleção, ele via meu nome lá para a lista da carpintaria, né? Aí o padre me falou assim, não, seus 2 irmãos já são carpinteiros, agora você vai para a costura. Aí eu não gostava, né? Porque a costura fica sentada, eu pensava que o negócio de costurar é coisa de mulheres, assim, mas aí como eu fui obrigado para ir lá para lá, depois acabei gostando. Hoje em dia costura um pouco. Hoje em dia até hoje meu pai costura ainda, não esqueceu. Eu ajudo a minha esposa para costurar, inclusive tem máquina aí. Saí da minha comunidade para o colégio e primeira idioma que nós ouvimos foi a língua tucano. Língua tucano. Todos falavam tucano. Porque eu sou anano, fala completamente diferente. Então, como todos falam, todos fomos assim, como que obrigados a entender a língua tucana e até falar. E hoje eu falo tucano e escrevo no tucano também. Então foi isso. Então depois do tucano, todo mundo falamos tucano, e o português ninguém falava. Nossa comunicação era no português. A gente só escrevíamos, né, na escola, na aula, na sala de aula, mas falar ninguém falava. Então, praticamente eu cheguei lá só nos primeiros anos eu só sabia sim ou não. Essas palavras. Agora
falar, assim, dominar no diálogo era muito difícil. Então, gente, imagina agora no internato várias crianças, né? Seus idiomas, especificamente tucano, né? Falando a língua. Só que o ensino dos padres era que eles fossem ensinados no português. Sim. Então tinha todo um tipo de educação, uma estrutura para eles falarem português. E eu vou falar para o meu pai relembrar de uma... Era um castigo, né, pai? Que era aplicado lá para as crianças, né? Para eles poderem falar a língua portuguesa e não o tucano, o anano ou outras línguas. Sim, é porque os padres foram com uma missão de educar, né? Sim. Então, toda educação começa para as crianças. Então, no colégio, chegou uma norma de que os alunos tinham que falar português. Isso aconteceu assim, parece que um clérigo, um salesiano que ia ser padre, um paulista, brasileiro paulista, novo, ele chegou lá no colégio. Então, toda a orientação, toda a tarefa foi repassada para ele, para esse clérigo, Para de uma vez por todas aprender o português. Então, ele recebeu esse cargo, então ele começou a exigir da gente. Né? Então, a primeira coisa que ele falou, ele disse assim, é obrigatório falar o português. Então, quem não falar vai ser castigado. Então, o castigo seria que na hora do almoço, no refeitório, o desobediente tinha que ficar de pé, comer de pé. Tanto no refeitório assim, tomar café, ia ficar de pé. No estudo era 45 minutos, era de pé. Se falasse o idioma dele, ele ficava de pé na hora do almoço, do café. Sim. Na hora do dormitório também tinha que ficar até 11 horas da noite por aí. Aí que ele poderia dormir. Depois que ele já disse qual vai ser o castigo, então ele trouxe um chaveiro, uma penca de molho de chave, um chaveiro. Ele disse assim, num de manhã, num bom dia para todos, olha, esse chaveiro está aqui, esse chaveiro vai ser... Eu vou entregar para esse menino aqui. Ele apresentou todos os meninos, ele disse assim, esse menino tem a responsabilidade, tem a tarefa de repassar para o primeiro aluno que ele ouvir falando tucano. Tá. Então, depois que ele deu todo esse recado, essa tarefa para todo, essa obrigação, e ele dispensou, cada um foi para o seu trabalho, para a sua escola, e aquele menino foi caçando para ouvir, foi caçando para ver quem que falava o português. Então, para entregar a chave. Para entregar a chave, para entregar o chaveiro. Mas naquele dia foi fácil para ele, porque todo mundo ainda estava assim, no começo. E eu me lembro que no primeiro dia quase todos pegaram chaveiro. Eu falei para vocês, o meu pai, né, ficou anos ali no internato dos padres aprendendo, né, lá nas oficinas, estudando, né, a gramática, aprendendo português. Então, depois de algum tempo, o meu pai foi crescendo ali naquele meio. O mais engraçado é que eu perguntei do meu pai, né, se ele sabia contabilizar os anos, né? Ano tal, estou estudando tal, eles não falavam, né, pai? O meu pai não sabia ao certo em que ano era aquilo, né? Depois que ele foi vendo. Então, depois de um tempo, né, eles precisaram de professores para entrar nas comunidades, né? Assim que nós concluímos o ensino médio, no tempo, aí estavam começando as escolas assim, rurais, que a gente chamava ali, escolinhas, né? A educação já estava entrando nas comunidades. Então era preciso que o que terminou, que concluiu o ensino médio, tinha que ir para lá, para a comunidade, para ajudar os parentes. Os alunos lá de dentro, né, do internato foram os próprios professores que foram enviados para as comunidades. Sim, ali os padres selecionaram, né? Eu estava saindo nessa turma, né? Éramos uma turma de 20 alunos que estávamos concluindo
essa série, então todos nós fomos para nossas comunidades. E cada um foi para a comunidade. Olha, passei todo o tempo de meu trabalho como professor municipal e passei em várias comunidades, né? As comunidades de Jaguareté, passei em algumas Caruru comunidades. Cachoeira, você deu Caruru aula? Cachoeira, que eu passei 8 anos, eu sou na minha comunidade. E depois fui para o Rio Papuri, fiquei 1 ano lá. De lá já vim já para São Gabriel, para o município de São Gabriel. No município de São Gabriel da Cachoeira, Já meu é pai... distante de Jaguareté para São Gabriel. Da comunidade para Jaguareté, para São Gabriel, e aqui, enfim, é completamente diferente, né? A gente sente saudade de lá, né? Que a gente veio de uma comunidade de origem. É uma realidade diferente, né, pai? E hoje, para vocês, pessoal, eu trouxe essa linda história do meu pai, trajetória do meu pai, né? Vocês sempre perguntam sobre como é sair de dentro da comunidade para vir para a cidade, né? Nós hoje estamos na capital do Amazonas, então eu trouxe essa história para vocês da trajetória do meu pai, como ele aprendeu português, estudou, teve ali a carreira de professor. E é isso, gente. Obrigada por vocês terem assistido, né? Agora eu falo minha língua, eu sou tradutor, né? Eu escrevo, nós temos gramática na língua Wanami, a gente escreve, lê, então já temos avançado. Eu tenho trabalhado muito em relação a assim, a elaboração da ortografia e do alfabeto. Então eu me sinto bem, né? Que fiz alguma coisa que contribuí, né? Hoje em dia, isso que nós fizemos estão nas escolas, as crianças estão aprendendo a escrever e ler. Então é muito bom, que para mim foi muito útil, né? Eu me sinto assim grato pelo que eu aprendi. Posso ler e escrever. Então continuo escrevendo ainda. Eu vou pedir aqui pro meu pai agradecer aqui no idioma Wanano, aqui a galera que assistiu o vídeo aqui no Enraizando Cultura, né? Vou pedir aqui pro meu pai agradecer. Hipitira masana one je durku ale hipitira le je pira masana no anania pira baca hari ko je makoma né bueiro ni nati koro pira je baca no ana. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Que é Nahum, Vai, Bartó, Roca. Dá tchau, pai. Muito obrigado.